Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostram que cerca de 45% dos brasileiros não conseguem controlar as próprias finanças, o que deixa muitas pessoas no vermelho já no início do ano e aí vai o ano inteiro, né? Com a chegada do 13º salário, muitas pessoas se preparam para gastar no final do ano. Tem o Natal, tem presente, tem o Ano Novo, mas acabam se esquecendo dos gastos típicos do início do ano. E para falar sobre a organização das finanças no fim do ano, a gente conversa com o professor Vicente de Paula Oliveira. Muito obrigado pela presença e boa tarde para o senhor. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Professor, explica para a gente, então, dá essa aula para a gente aí sobre como organizar e não começar o ano endividado. Bom, o que falta é planejamento, né? Nós precisamos criar uma cultura para ter uma educação financeira, principalmente a educação financeira pessoal, que é o nosso caso aqui, para que você possa controlar os seus gastos e consiga fazer assim, umas previsões de todos os gastos que você vai ter durante o ano, para que você não passe os apertos financeiros, que geralmente mais de 45% da população passa por esses problemas, né? Pois é, a gente fala desses acertos, né, professor, tem esse problema financeiro, né? Parece que realmente é cultural, né? A gente tem essa dificuldade em saber organizar. Quem errou? Quem errou é o governo, são os nossos pais? De onde que deveria ser diferente e acaba não sendo? O que nós precisamos fazer, esse planejamento, é criar o costume de fazer os controles de suas contas no dia a dia, né? Nós, professores da área de gestão da Estácio, nós instruímos os nossos alunos para que eles façam uma programação de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Assim, é possível você realizar os seus sonhos, né? No curto prazo, que eu entendo que é o mais importante, é você... Geralmente, o trabalhador, ele faz o controle, recebe o salário do mês e faz... Quando ele tem controle, ele faz o controle só daquele mês. Não, o ideal é você fazer um curto prazo de pelo menos 90 dias. Por quê? Porque se você tiver algum problema, alguma coisa que você não estava esperando acontecer, você tem um prazo, um tempo hábil de você se organizar e efetuar a solução do problema. Por exemplo, eu costumo dizer que se você faz uma programação de suas contas para 90 dias, então você controla, faz uma planilhinha, vê, por exemplo, a energia, você pega a sua continha de energia, lá você tem lá o histórico dos seus gastos do último ano. Então você consegue projetar quanto que você vai ter de despesa de energia daqui a 90 dias. E aí você vai fazendo esse acompanhamento. Se de repente você tem algum problema que você não vai conseguir solver as suas dívidas ali em 90 dias, mas você tem 2 meses ainda para você criar algumas oportunidades para solucionar aquele problema, né? Pois é, professor, e a gente observa também que os meninos de agora, né, a geração mais recente, eles já estão tendo essas aulas no ensino fundamental, Sim, ensino médio. A expectativa, então, é boa para os próximos anos, já que a geração de 30, 40, 50 anos não teve essa oportunidade? Pois é, a nossa obrigação, né, enquanto professor, é alertar, né, não só os alunos, dar essa preparação para os alunos, né, essa educação para os alunos, mas também alertar, porque não adianta nada você na escola aprender todas as fundamentações e você não ter o acompanhamento de casa. Então, o exemplo tem que ser de casa. Então, se a criança ela tem em casa, vê que seus pais são controlados, consegue fazer um planejamento, consegue se organizar no dia a dia, então, lógico que isso vai enculturando a criança e a criança vai crescendo com aquela ideia e, lógico, que nós teremos pessoas mais controladas no futuro, né? Professor, e aquele uso tradicional ainda do cofrinho, do porquinho ali com as crianças, ajuda a criança já a aprender a lidar com dinheiro? Ajuda porque incentiva a criança a ter o senso de economia, né? Ela sabe que ela precisa economizar para que ela possa realizar o sonho dela também, né? E ainda, falando nesse assunto, nós temos um problema muito grande agora no fim do ano, porque nós recebemos o 13º, né? E muitos trabalhadores esquecem que a primeira parcela do 13º, ele vem sem desconto nenhum. Então, suponhamos que ele ganha lá R$1.000
de salário, então a primeira parcela é R$500, mas a segunda parcela ele não vai receber R$500. E isso, então ele vai para o comércio preparar a compra dos seus presentes de Natal, dos seus gastos, para preparar a festa de fim de ano e acaba esquecendo desse detalhe depois quando chega, recebe a segunda parcela do 13º, o dinheiro é insuficiente para cobrir tudo isso, né? Coloca tudo no cartão de crédito e o ano começa daquele jeito. E aí fica apertado. Outra coisa também que eu alerto é com questão de recebimento de férias, né? É comum chegar agora no fim do ano, muitas pessoas saem de férias. Então, nós temos que ter a cultura que as férias que nós temos, que podemos preparar para uma viagem ou para gastar, curtir essas férias, apenas 1/3 do salário. Porque as férias é nada mais, nada menos que a antecipação do salário do mês seguinte, acrescido de 1/3. Né? Então, o que nós podemos gastar é só esse 1/3. Né? Por quê? Porque vai chegar no próximo mês, o seu salário já foi antecipado, se você gastar tudo, depois você vai ter problemas financeiros lá no outro mês e novamente você entra no cartão de crédito ou você já cria um problema para solucionar no próximo ano. E aí isso vira uma bola de neve. Né? Professor, mais uma vez, então, muito obrigado. A gente espera que o senhor possa, em outras oportunidades também, voltar e nos ajudar a controlar a finança. O prazer foi meu e sempre que vocês precisarem, contem conosco, tá bom? Pois é, nós conversamos com o professor Vicente de Paula de Oliveira, que veio aqui nos orientar, nos dar uma aula de economia, gente, aprender a economizar, a controlar as próprias finanças, fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente, não que a gente seja escravo do dinheiro.